O assunto é o dia a dia do peão de boiadeiro de uma típica comitiva paulista de transporte de boiada da primeira metade do século XX. Lembrando sempre que os usos e costumes, trajes, tralhas e a terminologia desses peões variavam no tempo e no espaço. Lembrando que só na região de Barretos, São Paulo, essa atividade durou cerca de 7 décadas. Sou boiadeiro feliz que vivo pela estrada, sempre alegre cantando, tocando minha boiada. É importante destacar que os peões de boiadeiro não se vestiam todos iguais, como se usassem uniforme. Cada um variava as peças do vestuário a seu gosto, mas sempre dentro de um certo padrão. De modo que a cor do lenço variava de peão para peão, assim como o modelo da bota, cuja cor geralmente combinava com a cor da guaiaca. O mesmo podemos se dizer do estilo do chapéu. Havia também, como não, aquele peão que não usava bota e sim uma simples botina, aquele que não usava lenço, mas vamos nos fixar na figura do peão de boiadeiro típico padrão. Evidentemente, as comitivas também não eram todas iguais. Havia uma variação dependendo da região onde atuavam, do tipo de estrada que percorriam, do número de bois que transportavam, da condição desses animais, por exemplo, boiada magra ou boiada gorda. Além disso, cada comissário impunha o seu estilo à comitiva, até porque ali ele era a autoridade máxima. Mas assim como no caso do peão, havia um padrão dentro do qual se dava essa variação. A vestimenta do peão de boiadeiro consistia basicamente nas seguintes peças: chapéu, geralmente de aba larga, de feltro ou panamá, lenço no pescoço, camisa de manga comprida, calça tipo social, larga ou bombacha, cinto, guaiaca e bota de cano alto, médio ou curto, sanfonado ou não. Cada um adotava uma cor de lenço, um modelo de bota, um tipo de chapéu, mas tudo dentro desse padrão. O lenço, geralmente de seda ou cetim, de cores fortes, liso ou estampado, tinha pelo menos 3 finalidades. A primeira, mais evidente, é a estética, pois enfeitava o traje do peão. A segunda, de cunho prático, pois servia de tapa improvisado ao ser colocado aos olhos de um burro bravo. E a terceira, romântica, pois ao ver uma moça por quem se interessava, ele jogava as pontas do lenço para trás, sinalizando que ele voltaria para vê-la. A tralha de arreio do peão de boiadeiro consistia basicamente nas seguintes peças: cabresto, cabeçada e peiteira, ornamentados com argolas de alpaca, mas poucas, para não sobrecarregar o animal e atrapalhar o desempenho do mesmo. Alguns comissários não permitiam o uso de argola nas tralhas de frente, outros limitavam o número de argolas e outros ainda deixavam o peão à vontade, para usar como quisesse. Depois vinha o bacheiro, o arreio, o pelego, a baldrana, a capa marca Renner, modelo ideal, no porta-capas de lona ou vaqueta, o guampo para tomar água retirada no córrego, sem descer do animal, e o laço de couro na garupa. As esporas, geralmente de roseta grande do cachorro comprido, podiam ser de aço ou de alpaca. O peão de boiadeiro dormia ou numa rede ou no chão sobre os pelegos, usando o arreio como travesseiro. Acordava por volta das 4 horas, ainda escuro portanto. Desarmava sua rede ou recolhia seus pelegos e ia lavar o rosto na fonte, ou seja, fazer a sua higiene matinal. Às vezes, o peão pegava também o burro cargueiro e trazia até o cozinheiro para facilitar o trabalho deste. Sabe como é, né? Era sempre bom estar de bem com o cozinheiro. Enquanto o cozinheiro lavava e arrumava as tralhas de cozinha nas bruacas para arribar o cargueiro, o ponteiro se dirigia para o estradão, tocando berrante, enquanto os demais peões tangiam a boiada na direção do ponteiro, iniciando assim a viagem. Nessa hora, o comissário, ou o capataz, aproveita para contar a boiada, o que é feito toda vez que a boiada é solta, para verificar se não ficou boi para trás. Depois de algum tempo de marcha, lá vinha o cozinheiro com seus cargueiros e passava pela boiada, se adiantando para fazer o almoço no local que considerasse mais adequado, geralmente à beira de um rio. Quando o ponteiro avistava, de longe na estrada, a fumaça subindo da trempe, sabia que a comida estava pronta e dava o toque de berrante para avisar a peonada. Enquanto o ponteiro diminuía um pouco a marcha da boiada, alguns peões se adiantavam para almoçar
Depois voltavam aos seus postos para que os demais também fossem comer, de modo que era uma refeição tomada rapidamente, porque a boiada normalmente não parava. No almoço, era comum o peão engolir a comida agachado, nem sentava. À noite, já no ponto de pouso, não havia mais essa pressa toda, pois a boiada já estava acomodada e ele podia comer mais sossegado. Uma boiada pequena podia ter uns 300 bois, enquanto uma grande podia ter uns 1.500 bois, sendo que em alguns desses casos ela podia ser dividida em partes, ou seções, que os peões chamavam de talha ou taia. Nesse caso, cada peão era responsável por uma taia. Quando o chefe da comitiva era o próprio dono dela, ele era chamado de comissário. E quando o chefe trabalhava para o dono da comitiva, ele era chamado de capataz. O comissário era o dono dos cargueiros, com suas tralhas, inclusive de cozinha, e também da tropa, usada pelos peões, sendo que estes tinham suas próprias tralhas de arreio. Cada peão tinha uma função determinada na comitiva. Assim, o ponteiro de boiada ia na frente tocando berrante nos momentos apropriados, ora para atrair, ora para estimular, ora para acalmar o gado, ora para dar sinais aos demais peões. Os fiadores, ou afiadores, iam para o lado do ponteiro ajudando ele a conter o gado, impedindo que os bois se adiantassem em relação à guia da boiada. Os rebatedores vigiavam as laterais da boiada, impedindo que os bois se espalhassem. E finalmente, os peões da culatra iam tocando o gado para frente. Se a estrada era estreita e limitada em suas laterais, por cercas ou qualquer outro obstáculo, não era necessária a presença dos fiadores, e os rebatedores só eram chamados quando havia alguma abertura lateral ou encruzilhada. Se a boiada viajava na larga, ou seja, em campo aberto, os fiadores e rebatedores tinham muito trabalho para conter o gado, principalmente nos 3 ou 4 primeiros dias de viagem, quando os bois ainda não tinham aprendido a atender o toque do berrante. Nessas horas, haja grito dos peões e estalo dos reador. Algumas comitivas contavam com a figura do peão da culatra manca, que ficava para trás acompanhando os bois que, por ferimento, doença, fraqueza ou qualquer outro motivo, andavam mais devagar e não podiam acompanhar o passo da boiada. Quando um boi veiaco escapava, entrava no mato ou por algum outro motivo ficava para trás, dizia-se que o boi tinha ficado de arribada e o comissário mandava um peão da comitiva ir buscar. Pois bem, esse boi vinha nem que fosse arrastado na chincha, com formiga ou sem formiga, pois para o peão encarregado da tarefa era uma questão de honra trazer o boi de volta. Esse peão sempre chegava mais tarde no local do pouso, cansado, depois que os demais já tinham jantado, de modo que se não fosse amigo do cozinheiro, teria ele mesmo que esquentar sua comida. Numa comitiva, o trabalho era de equipe, de modo que todos se ajudavam mutuamente. Assim, se um rebatedor estivesse em dificuldade para conter a boiada numa encruzilhada, um peão da culatra iria ajudá-lo. Se um fiador estivesse com problemas lá na guia, um rebatedor ia em seu auxílio. Quando a viagem estava tranquila, os peões conversavam entre eles os mais variados assuntos, desde o último burro que tinham amansado, até a briga com o peão de outra comitiva por causa de um parabelo que vendeu e não recebeu, passando pela beleza da filha do fazendeiro que viram na fazenda onde pegaram a boiada. Tinha comissário que levava burros chucros no meio da tropa para a pionada amansar. Falando nisso, eu me lembrei aqui de uma história muito boa que me foi contada pelo seu Willio Lopes, ponteiro de boiada da comitiva Boi Soberano, que na sua mocidade transportou muitos bois para Barretos e conheceu todo aquele pessoal das comitivas dos tempos áureos de Barretos. Um ponteiro de boiada estava desempregado e precisava muito trabalhar. Daí, ele foi pedir trabalho para um comissário de Barretos, que era, para variar, muito severo, muito bravo. O comissário disse que não tinha vaga, mas o peão insistiu, falou que precisava muito, pediu pelo amor de Deus, dizendo que se fosse preciso, ele ia nem que fosse montado numa porca. Finalmente, o comissário concordou em levar o peão na comitiva, e este ainda pediu um dinheiro adiantado, que lhe foi dado. Esse comissário era daqueles que levavam animais chucros na tropa para o peão amansar durante a viagem. Na hora da partida, o comissário apontou ao ponteiro a mula que ele deveria pegar, mas aquela mula era brava que nem um cão, e somente com muito custo o peão conseguiu arriar e montar, mas sempre com a mula ameaçando pular com ele. Aí ele chegou para o comissário e falou: "Mas, seu fulano, como é que eu vou ponteirar com uma mula brava desse jeito?" E o comissário respondeu: "Ah,
na hora de pegar o meu dinheiro você falou que ia nem que fosse montado numa porca, né? Então agora você vai ter que ir de qualquer jeito. Quando passavam numa pequena vila, que também era chamada por currutela, dependendo do humor do comissário ou do capataz, o ponteiro segurava um pouco a boiada, enquanto os peões iam na venda matar o bicho. Para quem não sabe, matar o bicho é tomar uma pinga. O ponteiro, em princípio, por causa de sua importância, não podia deixar o posto para ir na venda, a menos que deixasse outro peão em seu lugar. Porém, certa feita, eu estava na loja de instrumentos musicais do saudoso Vieira, da inesquecível dupla Vieira e Vieirinha, ali na rua Pedro Amaral, perto da estação rodoviária de Rio Preto, ouvindo ele contar uns causos do tempo que ele foi peão de boiadeiro junto com seu irmão, Vieirinha. Ele disse que numa das viagens eles pararam numa venda à beira da estrada. Naquele tempo não tinha patrola, que é aquela máquina niveladora para quebrar os barrancos e nivelar as estradas como se faz hoje em dia na zona rural. Por isso, aquela estrada era ladeada por barrancos e o ponteiro desceu da mula, encostou seu berrante no barranco e tranquilamente foi tomar sua pinga. Os bois se aproximaram do berrante, ficaram olhando com as orelhas para frente, mas não passaram dali. É que no decorrer da viagem, eles tinham aprendido que não deveriam ir além do berrante. É o reflexo condicionado que se falou num episódio anterior a esse. Certamente, para esse aprendizado, colaborou bastante o reiador, um reio comprido e argolado que estala e assusta o gado, chegando a ferir quando acerta o animal. É um instrumento utilizado pelo ponteiro, juntamente com o berrante, para poder trabalhar na guia da boiada. No começo da viagem, quando um boi insiste em tentar passar à frente da guia, o ponteiro indulca ele com o reiador, que pode até cortar um pedaço da orelha ou abrir um taio na venta. Depois disso, o boi não tenta mais essa façanha. Os demais peões também acostumavam usar o reiador, ou piola, ou um reio semelhante para conter o gado e tangê-lo na direção certa. Bom, mas nem tudo eram flores no dia a dia dos peões de boiadeiro, como por exemplo, quando a boiada estourava e dava um trabalhão danado para juntar todo o gado. Isso quando não acontecia o pior, ou seja, morrer um ou mais peões. E para a boiada estourar não era preciso muita coisa. Quando no meu tempo de moleque, nos anos 60, eu cheguei a fazer algumas viagens. Numa dessas viagens, quando a boiada passava na estrada diante de uma olaria, uma das mulheres que ali trabalhavam fazendo os tijolos ergueu uma porção grande de barro com as mãos e soltou com força sobre a mesa de madeira fazendo um barulhão. O gado assustou e abriu, de modo que, somente com muito esforço, os peões conseguiram acalmar os bois. Passado o perigo, meu saudoso tio João, que era o capataz, foi até a cerca e gritou com a mulher: "Ô, dona Maria, será que não podia esperar a boiada passar não?" Outra situação perigosa era quando tinham que atravessar um rio caudaloso, como por exemplo o Rio Paraná, que era estreito e fundo antes da construção das grandes represas. Os peões jogavam a boiada na água e os animais, por instinto, atravessavam nadando, havendo o perigo de que alguns rodassem na correnteza, o que exigia um grande esforço dos peões, às vezes até com a ajuda de canoeiros, para rebater o gado. Os peões, por sua vez, tiravam a cabeçada dos animais que montavam e os animais atravessavam nadando, com os peões agarrados neles. Tiravam a cabeçada, pois o freio atrapalharia os animais, impedindo de manter a cabeça fora d'água e respirar livremente enquanto nadavam. Os peões que não sabiam nadar acabariam morrendo afogados, caso se soltassem das montarias. Quer ver um peão de boiadeiro passar estreito? É quando um boi entra correndo no mato, quebrando galhos no peito, e o peão tem que ir atrás na sua montaria para trazer o boi de volta. Nessa hora, pode até perder uma peiteira ou qualquer um outro item do arreamento que se enrosca nos galhos, e a roupa, às vezes, se reduz a trapos por causa dos espinhos. Havia também, ocasionalmente, briga entre os peões, as quais nem sempre acabavam bem, tendo em vista que quase todos levavam armas de fogo no coldre de sua guaiaca, além da faca atravessada na parte de trás da cintura. Às vezes, um dos peões levava uma viola consigo, geralmente contando com a boa vontade do cozinheiro, que acomodava o instrumento sobre o cargueiro. À noite, nos pontos de pouso, tocava umas modas para alegrar os companheiros de viagem. Podia ser também uns recortados para os companheiros dançar. Afinal, dança do catira e peão de boiadeiro tem tudo a ver, como já foi visto num dos episódios anteriores a este. De vez em quando aparecia a oportunidade do peão mostrar habilidade no laço.
Quando um boi apartava da boiada e fugia correndo, o peão tirava o cipó da garupa da mula, pregava em riba da reis, laçava e trazia de volta, amarrada no chinchão da barrigueira, nem que fosse preciso ponhar formiga na venta do boi se ele teimasse. Havia os peões de boiadeiros profissionais, ou seja, que faziam dessa atividade verdadeiramente uma profissão. Alguns nem família tinham, moravam nas estradas, como eles mesmos diziam. Outros trabalhavam nessa atividade eventualmente, o que é compreensível, considerando que, naqueles tempos, quase todos moravam no campo e conheciam a lida campeira, que guarda muita semelhança com a lida boiadeira. Mesmo os moradores das pequenas cidades ou vilas conheciam o trabalho com o gado e podiam se aventurar no estradão. Geralmente, o peão de boiadeiro iniciava sua participação na comitiva ainda bem jovem, às vezes como simples ajudante de cozinheiro, embalado pelo sonho de se tornar também peão, viajar, conhecer terras distantes e viver aventuras que se ouvia falar. Se fosse esforçado e tivesse talento para a lida, podia alcançar outros postos e chegar a ter sua própria comitiva, e quiçá sua própria boiada e fazenda. Alguns acabavam deixando a profissão de peão de boiadeiro por causa de um amor conseguido em alguma fazenda ou currutela à beira da estrada boiadeira. Quando a boiada passava, as mocinhas ficavam na janela à espera de algum príncipe encantado, que na figura do peão de boiadeiro poderia tirá-las da solteirice. Se o peão jogasse as pontas do lenço para trás, sinal de que voltaria, a esperança brotava no coração da donzela. Com o casamento, geralmente o peão de boiadeiro deixava a comitiva e se estabelecia no emprego fixo, para melhor poder cuidar da família. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um gostei, compartilhar e também ativar o polaquinho de notificações. E me seguir no Instagram, porque eu estou postando bastante conteúdo como este nos stories também.